Do Help Química. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 51, tipos de óxidos. Pessoal, na aula de hoje, nós então estaremos entrando com detalhes e aprofundando um pouco mais sobre os tipos de óxidos que nós encontramos na natureza, né? O primeiro óxido, né, que eu comentei com vocês na aula passada, né, e que eu quero estar falando nessa aula de hoje sobre ele um pouquinho com vocês, são os óxidos básicos. O que seriam então, galera, esse tal de óxidos básicos? São óxidos que são formados pelas ligações entre um oxigênio e um metal qualquer, né? Aqui eu dou dois exemplos para vocês do que seriam os óxidos básicos, né? Estão vendo que aqui eu tenho o bário ligado ao oxigênio e aqui eu tenho o sódio ligado ao oxigênio, né? São dois óxidos básicos. Portanto, pessoal, por que óxidos básicos? Por causa das reações deles, né? Do comportamento reacional desses dois carinhas. Olha só que legal. Quando um óxido básico reage com a água, ele produz uma base, conforme o exemplo que eu dei aqui para vocês, né? E quando um óxido básico ele reage com um ácido, ele tem um comportamento igual de um sal, né? Mas igual de uma reação entre um ácido e uma base. Então, quando um óxido básico reage com um ácido, ele produz sal e produz água, conforme o exemplo que nós temos aqui embaixo do vídeo para vocês, né? Aqui, vou ficar maiorzinho aqui. Então aqui, ó, o Na2O, que é um sal, que é um óxido básico, né? Tá reagindo com ácido sulfúrico e está produzindo o sulfato de sódio mais água, né? Que é um sal e a água. A segunda classificação, então, pessoal, que nós veremos nessa aula de hoje, são os óxidos ácidos. Olha só que legal. Os óxidos ácidos, pessoal, eles têm um caráter mais apolar, né? Eles têm um caráter puxado um pouco mais para apolar. Então, eles são a junção de um ametal com um oxigênio, correto? Um exemplo disso é o gás carbônico, CO2, e o SO2, que representam esses óxidos ácidos. Então, por dedução aqui, pessoal, olha só que comportamento bizarro eles têm no meio reacional. Um óxido ácido, ao reagir com a água, produz um ácido qualquer, né? Por isso que há tanta preocupação no controle da emissão dos óxidos na atmosfera, justamente por causa disso. Olha aqui, o SO2 é um dos subprodutos da queima do combustível, né, da queima da gasolina. E aí ele chega lá na atmosfera e reage com vapor de água de lá. Então, isso ocasiona, né, a chamada chuva ácida, né, pessoal? Né, nas aulas de chuva ácida eu vou voltar nesse assunto aqui, mas por enquanto eu preciso que vocês saibam que um óxido ácido, quando ele reage com a água, eles produzem um ácido. E de maneira análoga aos óxidos básicos, esse carinha, quando ele reage com uma base, ele produz um sal e produz água, né, conforme aqui o exemplo que eu dei para vocês, né? O SO2 gasoso reagindo com NaOH, produzindo Na2S mais água líquida, né? Então, assim, a importância, né, de se conhecer o que é um óxido ácido básico se dá basicamente em cima disso, né, porque eles geram, né, grandes impactos ambientais aí, dependendo da situação, né? Próximo exemplo, então, que nós vamos ver, pessoal, são os óxidos neutros, né? Por que óxidos neutros? Porque esses caras são inertes, pessoal. Eles não reagem com ninguém. Eles possuem alta estabilidade em termos estruturais. Como assim em termos estruturais? Eles não querem se ligar mais com... Eles não querem reagir com ácido, com base ou com outro tipo de coisa. E são apenas esses três aqui. O N2O, o NO e o CO. Lembrando que o CO é extremamente prejudicial para a saúde humana, né? Então, assim, eles não reagem com os outros, eles são inertes com ácido, são inertes com água, são inertes com base,
mas com as nossas proteínas do corpo humano, eles reagem, que é uma beleza, né? Então esses são os óxidos neutros, apenas esses 3 carinhas aqui, né? E por fim, né? Só uma pequena observação. Esses daqui, eles não possuem, né, reações justamente porque eles não reagem com ácido, nem base, nem etc, né? E com as proteínas do corpo humano, não nos interessa ver aqui como que essa reação acontece para níveis de ensino médio. Talvez para níveis de ensino superior nós retornamos. É legal nós retornarmos esse assunto, né? Mas para nível de ensino médio, sem chance de falarmos sobre isso. Com as reações com as proteínas. Agora sim, para falarmos dos óxidos anfóteros. O que são óxidos anfóteros? Eles reagem, são os carinhas que vão reagir com ácido ou reagir com uma base e vão produzir sal e água, né? Então eles têm um comportamento muito bizarro. Então, esses são apenas alguns óxidos anfóteros que não precisam ser decorados, tá? Eu nunca vi prova de vestibular cobrar que esses óxidos forem decorados, mas é legal que vocês saibam que os óxidos anfóteros eles podem reagir tanto com ácido ou com a base, produzindo sal e água. Então, galera, quem são os óxidos anfóteros? ZNO, Al2O3, SNO, SNO2, PbO, PbO2, AS2O3, AS2O5, SB2O3 e SB2O5. Então, esses são os óxidos anfóteros que nós temos. Pessoal, então é isso, né? A aula de hoje vai ser só isso mesmo, né? Só esses tipos de óxidos que nós temos para ver, né? Mas que são assim de extrema importância para assuntos futuros que nós venhamos estar vendo até aqui mesmo no canal do Help Química, tá? Siga nosso canal aí, galera, dá uma moral, fique por dentro das novidades do canal, né? E continue também na sequência. Na sequência nós veremos as nomenclaturas dos óxidos, beleza? Então tá, galera. Forte abraço e até o nosso próximo encontro, então.